Pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre termologia, mais precisamente termometria, né? Estou com o bonequinho aqui coberto porque ele disse que está com frio, mas vamos entender como é que funciona esse conceito de frio. Deixa eu descobrir ele. Então, bem-vindos a essa nossa aula. Bom, pessoal, veja só. A todo momento, né, a gente é bombardeado com um monte de informação e às vezes a gente tem algum senso aí comum e termina esse senso comum a gente tendo algumas informações um tanto quanto erradas. Vocês vão tentar entender. Então a termologia é a parte da física que estuda as relações de calor e temperatura. Ela é dividida em termometria, calorimetria e termodinâmica. E hoje eu quero falar sobre a termometria, tá? A parte que estuda as relações das medidas de temperatura e as consequências que isso traz, tá? Então, primeiro ponto, para a gente fazer algumas diferenciações, eu quero conceituar para vocês calor e temperatura. Bom, calor, pessoal, a gente tem mania de dizer estou com calor, mas o calor na realidade é uma energia térmica. Uma energia térmica. E essa energia térmica ficou fora aqui do enquadro, não tem problema, eu copio de novo. Calor, energia térmica. Essa energia térmica, ela está em trânsito, ela está sempre em trânsito. Como assim em trânsito? Dos corpos de temperatura maior para os corpos de temperatura menor. E aí, o que seria então a temperatura? A temperatura seria a medida do grau de agitação das moléculas do corpo. Mas veja só, imagina que eu coloque no freezer um pedaço de madeira e uma barrinha de algum metal, aço ou ferro, tá? Então, vê só, eu coloco elas no freezer lá da geladeira. E se depois de um tempo eu tiro, a sensação que você tem, pessoal, é que a barra de metal ela vai estar, digamos assim, mais fria que a de madeira. Só que elas estão à mesma temperatura, pois estavam no mesmo freezer. Então, o que eu falei em relação às coisas que a gente fala e faz e o senso comum é justamente porque os nossos sentidos, essas sensações, elas fazem com que a gente tenha digamos assim, uma alteração no conceito e que de certa forma estariam tanto quanto errados, sabe? Então, temperatura é a agitação das moléculas, tá? É a agitação das moléculas. E para poder medir a temperatura, a gente usa um equipamento chamado termômetro. Ele mede o grau de agitação das moléculas. O mais conhecido é o termômetrozinho ali de mercúrio. Em tempos como esse, o termômetro é algo bastante usado para a gente estar sempre verificando a temperatura. Então, o grande lance de calor e temperatura é esse. Professor, mas quando a gente fala eu estou com calor, eu estou com frio, como você falou aqui no início? Bom, veja só, nessa situação que a gente coloca, estou com calor ou estou com frio, você está colocando ali sensações térmicas. Você recebe o calor, a sua temperatura aumenta, você tem aquela sensação de aquecimento. Você perde calor, a tua temperatura diminui, você tem aí essa sensação de estar com frio, tá? Bom, o termômetro, pessoal, ele é medido em diversas escalas, né? Existem 3 escalas mais conhecidas: a escala Celsius, a escala Kelvin e a escala Fahrenheit, certo? Celsius, porque o cara se chamava Celsius, Fahrenheit também, Kelvin, o nome do cara era William Thomson, só que ele ganhou o título de Lord Kelvin quando ele começou aí seus estudos na parte de termodinâmica e criou essa escala Kelvin, que é chamada também de escala absoluta. Por isso que na escala Kelvin a gente não usa a bolinha, tá? Grau Celsius, grau Fahrenheit,
Kelvin. A gente não fala grau Kelvin, tá? Essa escala, por ser absoluta, ela também não admite valores negativos, tá certo? E aí a gente pode realizar conversões entre essas escalas. Eu poderia já colocar aqui a equação de conversão pronta delas, só que aí se você tiver uma outra escala arbitrária. Então imagina que eu tenho aqui a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala, saiu aqui do enquadro, a escala Fahrenheit, aqui mais embaixo, e a escala Kelvin. E aí eu tenho aqui o ponto de fusão e ebulição, certo? O ponto de fusão embaixo e ebulição em cima. Fusão, né? Quando o gelo está derretendo ali, passando do estado sólido para o líquido, isso acontece na escala Celsius a 0 grau. A ebulição, quando começa a evaporar, a 100. Na escala Fahrenheit, isso acontece a 212 e a ebulição a fusão, a 32. Na escala Kelvin, a 373 e a fusão a 273. Passeando aqui, eu tenho uma temperatura em Kelvin, tenho também uma temperatura em Fahrenheit, chamada de TF, e uma temperatura em Celsius, que eu vou chamar de TC. Se eu utilizar aqui algo parecido com o teorema de Tales da matemática, eu vou ter esse está para esse, assim como esse está para esse, e assim como esse está para esse. Então, para sintetizar tudo isso aí, ó, do meio menos o de baixo, dividido pelo de cima menos o de baixo, é igual a do meio menos o de baixo, dividido pelo de cima menos o de baixo, que é igual ao do meio menos o de baixo, dividido pelo de cima menos o de baixo. Fazendo isso aí, você vai ter exatamente essa situação aqui. TC menos 0, 100 menos 0. TF menos 32 sobre 212 menos 32. E TK menos 273 sobre 373 menos 273. Resolvendo isso aqui, eu vou ter TC sobre 5, e simplificando, igual a TF menos 32 sobre 9, que é igual a TK menos 273. Essa equação me permite realizar a conversão entre as escalas Kelvin e Celsius, Celsius e Fahrenheit, ou Fahrenheit e Celsius, Fahrenheit e Kelvin, tá? Também eu tenho equações de conversão entre as variações. Já a escala Celsius, que foi muito chamada de centígrada, ela tem uma variação entre fusão e ebulição de 100. Então, a variação em grau Celsius de temperatura em Celsius sobre 5 é igual a uma variação na temperatura em Fahrenheit sobre 9, que é igual a variação na temperatura em Kelvin sobre 5, que também vai de 273 a 373, vai em 100 unidades. Já Fahrenheit não, vai de 32 a 212, 180 unidades. Então a variação em Celsius e Kelvin é igual, mas em Celsius e Fahrenheit, ou em Kelvin e Fahrenheit, não são iguais, tá bom? E que consequências eu tenho do aumento da temperatura ou da diminuição? Eu tenho o fenômeno da dilatação térmica, certo? Que a dilatação tem uma barrinha, ela tem um comprimento inicial, chamado de L0, LO, e aí essa barrinha ela é aquecida, e aí ela tem uma variaçãozinha no seu comprimento, né? Ela vai ter um comprimento LO mais uma variação, um ΔL, certo? Essa dilatação, ocorrendo só no comprimento, é chamada de dilatação linear, tá? Dilatação linear. A dilatação linear, o tanto que variou aqui, ele depende somente de 3 fatores: do comprimento inicial, que era o que media antes, do tipo de material, que é o coeficiente de dilatação,
e da variação de temperatura em graus Celsius, tá? Então, essa variação de comprimento, somado com esse comprimento inicial, vai me dar o comprimento final dessa barrinha, tá? Então, veja só, pessoal. Se a barra é aquecida, ela sofre um aumento no seu tamanho. Vamos pensar em exemplos aí para isso. Você acordou de manhãzinha cedo, viu aí o fio do poste, né, bem esticadinho, mas quando foi meio-dia na porta pegar o seu almoço, você já viu que o fio já tinha aí tipo uma certa barriguinha. Então o fio ali ele se dilatou, certo? Por isso que o trilho do trem ele tem um espaçamento entre os trilhos, certo? Para não acontecer de que se eles estiverem juntos e dilatarem, acontece isso, pode causar um acidente, tá? Um outro exemplo que também é legal na questão de segurança são as lâminas bimetálicas, né? Minha mão tá suja aqui de apagar com o dedo. Então eu tenho as lâminas juntas aqui e aí elas têm esse alfazinho aqui, que é o coeficiente de dilatação linear, certo? Que varia de material para material e os metais se dilatam com maior facilidade, certo? Eles têm coeficiente de dilatação diferentes, materiais diferentes, e estão colados um no outro. E aí, quando eles se dilatam, um dilata mais que o outro, termina curvando o outro, seja assim para baixo ou seja para cima, né? Não sei se eu vou saber fazer, né? E isso aí, chamado de lâmina bimetálica, serve para acionar contatos, certo? Ajuda, seja no alarme de incêndio, para acionar aqueles springos, né? Aquelas aguazinhas durante o incêndio, tá? As outras dilatações, elas são baseadas no que está sendo dilatado. Então, a linear, o que varia mais é o comprimento. Aí eu tenho a dilatação superficial, que é uma dilatação onde varia mais a superfície. Então eu tenho aí uma variação de superfície, ela tem uma superfície aí com a área A0 inicial, é aquecida, e essa área ela vai ter aí um aumento, certo? Nas dimensões de um ΔA de área, certo? E o que é que muda na equação? Eu só troco o meu L, que representa o comprimento, pelo A, que representa a área. E o meu alfa por um beta, já que é o coeficiente de dilatação superficial. E aí, como eu estou variando em área, duas dimensões, o meu beta ele vale duas vezes o alfa, certo? Duas vezes o alfa. As unidades de medida desses coeficientes é o grau Celsius elevado a -1, tá? O grau Celsius reverso, certo? Bom, não preciso falar, quanto maior o coeficiente, mais propenso à dilatação é o material. A outra dilatação é a dilatação volumétrica, tá? Que é quando é variado o volume, a dilatação volumétrica. E aí, mesma situação, variação de volume é o volume inicial, só que agora é um coeficiente de dilatação volumétrica, eu vou chamar de gama, certo? Vezes a variação de temperatura. E aí, o meu volume final é a variação de volume mais o volume inicial. E esse gama, já que é uma variação em 3 dimensões, vai ser 3 vezes o alfa, tá? Bom, e os líquidos? Os líquidos também se dilatam, né? Uma variação, é uma dilatação volumétrica. Só que como é que funciona, certo? Bom, imagina aqui que eu tenha um recipiente e eu aqueço esse recipiente. Você sabe que eu não sou bom de desenho. E esse recipiente estava aqui repleto de líquido. Como eu aqueço, esse líquido vai se dilatar, ele vai extravasar e suponha que eu pudesse aparar ele aqui numa cumbuquinha. Esse tanto que eu aparei, ele é uma dilatação que eu vou chamar de dilatação aparente. Porque não é a dilatação real do líquido. Porque esse recipiente também tem que ser levado em consideração que ele se dilatou, uma dilatação do recipiente.
Então a minha dilatação real de um líquido, ela é a dilatação aparente, né, mais a dilatação do recipiente. Obviamente, se eu substituir na equação do volume, o meu coeficiente real, ele é a junção do coeficiente de dilatação volumétrica aparente mais o do recipiente, tá? É assim que funciona a dilatação dos líquidos. Existem na natureza algumas substâncias que se comportam de forma anômala, né? Tem e em determinadas faixas, tá? A gente tem aí o ferro, o bismuto, mas a mais conhecida, são poucas, né? A mais conhecida é a água. Na faixa de 0 a 4 graus Celsius, a água se comporta diferente por conta das pontes de hidrogênios, e aí a química explica bem melhor que eu. De 0 a 4 graus, já que é uma subida indo de 0 a 4, nessa faixa a água ela se contrai. E voltando de 4 para 0, onde ela para ela se contrair, ela se expande, tá? Bom, isso é interessante você saber, porque em algum momento você já colocou algum líquido aí, alguma garrafa repleta e terminou ela quebrando a garrafa, ou na hora que você abrir dá aquela pressão como se tivesse gás. Mas enfim, meu segundo ano basicamente é isso. Espero que vocês tenham entendido. Eu vou ficando por aqui. Vocês todos fiquem com Deus e tchau, tchau.